Bom dia a todos. Muito interessante, né, a mensagem de abertura, mostrando o quanto nosso Senhor Jesus Cristo, Obrigada, Julie. O quanto Jesus, ele consegue ver em todos nós as nossas potencialidades internas, né? Se a gente fosse daquele tempo, a gente também ia olhar para Maria de Magdala como uma prostituta tão somente. Mas ele conseguiu ir além disso, ele conseguiu ver o potencial de amor e de bondade que aquela mulher já trazia dentro dela. E investiu nela. E é interessante quantas vezes a gente mais julga as pessoas do que consegue ver além dos seus defeitos. A gente precisa ultrapassar esses limites, essas coisas que estão nos limitando profundamente. Enxergar no outro aquilo que o outro traz de potencial. É um convite, é uma lição desafiadora para todos nós. Nesse instante da humanidade em que a gente vive, em que a gente se depara nas redes sociais com tantas violências, e que muitas vezes a gente se coloca numa posição de juiz, falando daquela pessoa de uma forma mais violenta, às vezes, ou tão violenta como ela agiu com os outros. Então é preciso que nós comecemos a ter uma visão de potencial de cada um. Eu me recordo que, falando em violência essa semana, uma coisa que me deixou muito triste e chocada foi aquele rapaz, né, que machadou aquelas crianças, né? Feliz de nós que conhecemos a doutrina dos espíritos, que sabemos que somos espíritos, que já viajamos muito, já tivemos muitas vezes aqui na Terra, e podemos compreender que aquelas crianças não estavam ali ao acaso, que aquelas crianças são espíritos que já tiveram inúmeras reencarnações. É claro que a doutrina dos espíritos também nos ensina e nos norteiam que aquelas crianças poderiam ter sofrido morte diferente daquela ali. Não precisavam ter sofrido o escândalo que Jesus disse. O escândalo virá, mas ai daquele por quem ele vier. Né? Então a gente sabe que a expiação virá, mas ai daquele que quiser ser o instrumento da expiação de alguém. Então a gente sabe que aqueles espíritos não estavam ali ao acaso. E o nosso coração ficou pequeno, né? Eu fico apertado, né? Eu que não sou mãe, olhei para aquilo ali, meu coração doeu de ver aquela situação. E aí eu fico pensando as mães que são biológicas, o quanto que o coração delas não ficaram entristecidos. Mas minutos depois de eu estar ali fazendo aquelas reflexões, pensando em tudo isso e agradecendo a Deus por ter conhecido a doutrina dos espíritos e com isso trabalhado a minha violência interna, eu me lembrei imediatamente do rapaz que cometeu o ato. E pensei, ele é meu irmão também, igualzinho aquelas crianças. Ele também precisa de uma oração. Porque ele está um pouco mais atrás na jornada evolutiva. E quem sou eu para julgar o que ele fez? Se é verdade que o mal não tem justificativa, pois que não tem mesmo, mas o que levou aquela alma a todo esse momento na vida? A chegar a esse ponto, né? A cometer um ato tão bárbaro. Então, como a gente não sabe isso, e isso é uma resposta que sempre ficará para nós incompleta, eu orei por ele, porque eu não podia julgar mesmo, julgar é de Deus, não é meu. Oremos por ele, porque provavelmente preso será, provavelmente vai para uma instituição que não o irá corrigi-lo,
porque no Brasil as prisões não corrigem ninguém, aqui a gente pode falar sobre isso. E, no entanto, essa alma precisava de uma diretriz do Evangelho, principalmente, não só uma educação social, porque isso poderia torná-lo apenas um homem polido e, portanto, contido em sua violência, mas uma educação verdadeira como essa que a gente tem a oportunidade de ter, que é a educação ministrada pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, direcionadas pelos ensinamentos de Jesus. Então, oremos principalmente por esses que estão aí, estão na vida um pouco mais atrás, talvez, que nós, nem sei dizer isso, nem gostaria de me atrever a colocar nesse ponto, nesse lugar, nessa posição, que talvez eu não mate ninguém, mas eu tenha outras violências com certeza. Oremos por todos, uns pelos outros, e vibremos o melhor por ele, porque as instituições não farão nada por esse homem, a não ser tirá-lo da sociedade, né? Então, feliz de nós que temos os ensinos de Jesus, que nos ensina a ver o irmão muito além da sua casca, muito além de um comportamento equivocado, mas que nos ensina a encontrar o potencial de cada um. Porque esse irmão também tem um potencial. Já imaginou o dia que ele pegar toda essa energia que ele converteu para a violência e ele converter ela no amor? Ele vai passar por mim igual um foguete, né? É uma energia mal canalizada. Antes de entrarmos no assunto nosso dessa manhã, Páscoa é uma palavra em hebraico que quer dizer passagem. Passagem de um estado de consciência, de inconsciência, ou de consciência adormecida, para um estado de consciência desperta. Passagem de um modo, de uma maneira de viver para uma outra vida, uma vida com significado. Portanto, que nós possamos passar da incompreensão para a compreensão, passar da indiferença para o respeito, passar da mágoa para o perdão incondicional, passar da acomodação para a ação da caridade, passar da inconformação para a aceitação daquilo que a vida nos traz. Portanto, que possamos deixar passar tudo aquilo que na nossa vida nos faz mal, nos atrela aos ciclos reencarnatórios de dor, e que este possa ser o sentido real da Páscoa para nós que não comemoramos como as outras religiões, nem como os judeus, nem como os católicos, nem como os protestantes. Portanto, eu desejo a todos vocês uma Páscoa com Jesus. Com Jesus, principalmente quando a gente abrir as redes sociais. Que possamos lembrar de Jesus todas as vezes que a gente se encontrar no momento de violência. A passagem dessa manhã para a nossa reflexão, eu escolhi, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A gente primeiro, quando vai estudar uma passagem de Jesus, é importante a gente saber onde que ele falou, que lugar que ele estava, o que estava acontecendo naquele instante, e Jesus falou determinado assunto. Essa passagem, por exemplo, ela foi narrada no Sermão da Montanha. Um sermão que é um convite para todos nós verticalizarmos, ou seja, sairmos da horizontalidade da vida. Porque quando eu penso numa montanha, é algo que está elevado. Me faz um convite para que eu empenhe uma caminhada de subida. Então, ele é um convite
de Jesus para a humanidade terrestre, para nós verticalizarmos. Verticalizar o quê? As nossas emoções. Porque o mundo já está tão cheio de violência. Se nós pudermos ser menos um violento nesse contexto, que bom. Que bom que vai ser. Que bom que vai ser. Esse sermão da montanha que Jesus proferiu, que lá começa com as bem-aventuranças, mas o assunto é vasto, é bastante vasto. Só no Evangelho de Mateus ele ocupa o capítulo de 5 a 7. A gente vê o quanto que é vasto. Ali tem todo um roteiro para nós nos moralizarmos. Ali tem todos os ensinamentos que nós precisamos para saber como que a gente deve agir diante das situações ruins da vida. Então, o Sermão do Monte, ele é de uma importância inenarrável. É de uma profundidade que eu não teria competência para falar. Mahatma Gandhi, que era hinduísta, não era cristão, disse certa vez que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e restasse tão somente o Sermão da Montanha, a humanidade estava salva. Tamanha a importância desses ensinamentos. Ali Jesus deixou o roteiro para a implantação do reino de Deus aqui na terra. O que é o reino de Deus? É a vivência dos ensinamentos, das leis de Deus aqui na terra. Seria mais ou menos assim: criar o paraíso na terra. Ali tem tudo que nós precisamos para encontrarmos a famosa felicidade que almejamos e que estamos, vida após vidas, buscando essa felicidade fora, ou seja, em algo ou em alguém. E quando buscamos em algo e perdemos o algo, perdemos a felicidade. E aqui tudo é um mundo perecível de transformação, nada aqui é eterno. Logo, logo, a felicidade que foi buscada dessa forma se perde. Buscamos em alguém. Ninguém veio com missão de fazer ninguém feliz. E quando, então, esse alguém sai da nossa vida por qualquer circunstância, natural ou não, também nossa felicidade se vai. Mas se nós conseguíssemos, ao escutar as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, que é a nossa bússola, o nosso norte, nós encontraríamos ali as respostas, os subsídios para construirmos a nossa felicidade. Porque todos nós aqui somos um pacotinho de felicidade. Porque Deus criou a cada um de nós com muito amor. Então nós somos um potencialzinho de felicidade aqui. Que nós podemos desenvolvê-la ou não. Ele nos deixou o livre-arbítrio para nós optarmos viver as suas leis ou contra elas. Podemos andar na direção da maré ou remar contra a maré. Nós é que temos que saber o que nós vamos fazer com a nossa energia. Então esse é o sermão. A parábola da candeia debaixo do alqueire foi falada lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é tão importante que se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que mais ou menos 62% do Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos, é um cálculo, é uma estatística, fala do Sermão da Montanha. Olha que coisa fantástica. Mais da metade do Evangelho é dedicada exclusivamente ao Sermão da Montanha. Para a gente ver a importância que tem o Sermão da Montanha. E aí Jesus, dentro desse sermão, ele fala esta parábola, que a gente sabe que Jesus se utilizava de uma linguagem figurada e simbólica, porque nós, e digo
Nós que estávamos lá, se não estávamos reencarnados na Palestina, nós estávamos em algum lugar. Nós não tínhamos capacidade intelectual, espiritual e emocional de absorver tudo. Mas aquilo que fica em linguagem, em símbolo de parábola, fica dentro da gente. Porque é fácil de assimilar, é fácil de compreender. Ficaria dentro de nós como uma semente lançada no solo de nossas consciências, para que um dia, quando nós tivéssemos a capacidade de compreensão, nós pudéssemos ampliar e aprofundar aquele ensinamento deixado por Jesus. Então, por isso que Jesus falou por parábolas, porque nossas consciências ainda estavam muito adormecidas. Nem todos os que estavam lá ouvindo Jesus traziam uma capacidade de compreensão maior para entendê-lo. Os próprios apóstolos tinham dificuldades. Ao que parece, João era o que tinha mais capacidade de compreensão de Jesus e entendia com profundidade quem era Jesus. Os outros cambaleavam. Com todo respeito e carinho e amor, o próprio Pedro que negou Jesus. Mas que não o julgo, porque às vezes, avaliando a minha vida, talvez, com certeza, eu já neguei Jesus mais do que 3 vezes. Então, quem somos nós para julgar Pedro? Pedro só negou 3. E talvez eu já tenha negado muito mais do que 3. Né? Então, assim, os próprios apóstolos não compreendiam com profundidade Jesus. Mas hoje, século 21, nós que temos a primeira revelação, que é importante, veja, ela não está caducada e ultrapassada. Ela precisa ser entendida. Nós que temos a segunda revelação, que é Jesus, que não o compreendemos ainda na totalidade, mas temos. Nós que temos a doutrina dos Espíritos, que veio esclarecer com mais profundidade ainda. Nós ainda estamos capengando, apesar de termos todos os subsídios para fazer uma compreensão maior. Essa passagem, ela foi narrada nos 3 evangelhos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Interessante. Mas eu vou usar essa manhã principalmente o de Mateus e Marcos. Vou ler para vocês a de Mateus, mas não vou ler a de Marcos. Mas no final vou falar de Marcos, tá bom? Peço paciência a vocês que eu vou ter que ler a passagem, porque muitos não lembram. Eu vou pegar a passagem um pouco antes, é de propósito. Eu não vou entrar direto nela, vou pegar 2 versículos anteriores a ela, ok? Para a gente entender por que Jesus falou sobre ela. E eu vou explicar. Então, veja bem, eu não vou começar por ela, a leitura. Eu vou começar com 2 versículos antes. Então, eu vou ler Mateus, capítulo de 13 a 16. Ok? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. E glorifiquem nosso Pai que estás nos céus. Que céus são esses, hein? Que o Pai está. Porque usou plural, né? Ele quis dizer que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Ele está dentro e fora de nós. Olha que beleza. Então Deus está dentro? Está dentro.
escuta todas as minhas emoções e todos os meus pensamentos. Eu posso até conversar com Deus logo mais nas minhas preces e contar um monte de histórias para Ele a meu respeito que não condizem. Mas Ele sabe tudo que eu sinto, em profundidade. Ele me ausculta 24 horas. Deus está conosco 24 horas. Mas quantas horas por dia nós estamos com Deus? Nós começamos 2 passagens, lembra anterior, em que Jesus fala para os apóstolos, que isso foi direcionado no Sermão da Montanha, para aqueles que iriam trabalhar para Ele. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso foi para os apóstolos, ou para aqueles que quisessem trabalhar para Jesus. Ali Jesus, ele vai estar falando da missão de todos aqueles que querem segui-lo, que querem trabalhar para Ele. Ser sal e ser luz. Mostrando para nós que se nós queremos também, nós precisamos realizar esses ensinamentos dele para poder ser seus apóstolos. Nós precisamos ser sal e precisamos ser luz. Isso ele fala numa linguagem simbólica. E aí a gente vai começar a pensar. O que é ser sal? Sei lá o que é ser sal. Né? Hoje o que eu entendo de sal? Eu entendo de sal que a gente bota sal na comida, eu não sei vocês. Né? E que comida sem sal é ruim a beça. Comida sem sal é insípida. Tem gosto nenhum, né? Só quem tem que comer que sabe. Os hipertensos, alguns deles, têm que comer sem sal. A comida é muito sem graça, parece que não alimenta, né? O sal é um elemento que não se corrompe. Ou seja, onde você bota o sal, ele permanece ali íntegro. Ele se mostra aonde ele está. Nada altera ele, nada contamina, nada corrompe ele. Se eu botar um pouco de sal num açucareiro, servir um cafezinho para vocês, só botei um pouco de sal no açucareiro por desastre. E servir um cafezinho para vocês e botar o açucareiro na frente, vocês adoçarem o café de vocês com aquilo, quando vocês botarem na boca, a primeira coisa que vocês vão falar para mim, tá salgado, não é? Por quê? Aonde ele vai, ele não se corrompe. Ele está entre o açúcar, mas ele o quê? Prevalece, ele não se corrompe, ele não se mistura, ele não perde suas propriedades. Então essa é a primeira lição que Jesus mostra para a gente. Estejamos aonde estivermos na nossa vida, façamos o que fizermos, que nós tentemos não nos corromper pelo meio. Estou no meio violento, se não posso ser ainda o brando e pacífico que desejo, silenciar é um bom caminho para começar. Se não tenho nada de caridoso e amoroso para dizer, às vezes o silêncio é uma boa palavra. Então, Jesus dá a primeira lição. Você quer ser um trabalhador meu? Seja também como o sal. Mas o que é ser luz? Ele disse que os discípulos, os seus apóstolos, aqueles que quisessem trabalhar com ele, tinha que ser sal e tinha que ser luz. Íntegro em qualquer lugar, mas o que é ser luz? A finalidade da luz, como do sal, é servir, não é? Sempre servindo a alguém. Aí essa é a finalidade. Então, além dele mostrar um comportamento que não pode ser corrupto em momento algum, ele mostra uma outra característica que é servir. Dizem os estudiosos que não existe no mundo nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Exceto a luz. A luz, se ela passar por um ambiente que esteja totalmente contaminado, ela continua sendo luz, na sua pureza. Já a água, por exemplo, só para a gente pensar, para a gente refletir, fazer um parâmetro, um exemplo, né? A água, por exemplo, se eu limpar esse púlpito aqui, vamos supor que ele estava todo sujo, e eu passar um pano molhado aqui, eu vou tirar a sujeira, não vou?
mas essa sujeira vai ser transferida para onde? Para a pobre água, que ficará suja depois. Mas a luz não, ela vai passar por aqui e ela vai continuar pura, como ela sempre foi a vida inteira. Mostrando que nós não podemos, reforçando o princípio anterior, mostrando que nós não podemos ser vulneráveis ao mal de ninguém. Lembra do exemplo que eu falei para vocês das crianças que tiveram a morte trágica? Seria uma vulnerabilidade pensar, tomara que na cadeia ele aprenda, né? Olha a vulnerabilidade da violência. Lá ele vai ver o que é bom. Mas isso a gente sabe que isso não é solução. Para que eu tenho que me entregar a esse estado de vulnerabilidade? Se não posso nada fazer por um irmão, ore, procura compreendê-lo. Não justifica o que eu falei. O mal nunca haverá de ter justificativo. Porém, o ódio nunca vai salvar o homem do ódio. A violência nunca salvará o homem da violência. Mas o amor poderá nos salvar a todos das nossas violências. Então, Jesus fala para nós deixarmos de ser vulneráveis, pararmos de viver essa astúcia que nós estamos vendo hoje no século XXI. É tanta astúcia, né? A gente dando um jeitinho para tudo. A astúcia está presente na nossa vida 24 horas, em tudo. O comportamento astuto da humanidade precisa acabar. Nós só podemos resolver, equacionar as coisas com o bem. Por mais que isso possa nos custar muito. Por mais que isso possa nos custar muito. Difícil, né? Ser bom com aquele que não é bom com a gente. Dá uma vontade de responder à altura, né? Mas isso adianta? Nada. Então Jesus, uns minutos antes, ele vai falar disso, da nossa missão diante da vida, exortando o simbolismo, utilizando-se, né, do simbolismo do sal e da luz na nossa vida, para que nós possamos ter essas características também. Mas a pergunta que eu fiz, e que talvez vocês também estejam aí fazendo, é como eu vou ser luz, ou como eu vou ser sal e luz, não é? Não é o que a gente quer saber? Porque todos nós aqui com certeza queremos trabalhar para Jesus, queremos seguir os seus caminhos. Como chegar a ser luz, como chegar a ser sal? Nós só podemos chegar mergulhando fundo nos ensinamentos de Jesus, mas não só com o intelecto de compreensão, mas com a tentativa ardente de vivê-los todos os dias em nossas vidas. Porque não é fácil viver os ensinamentos de Jesus. É fácil viver o amor, por exemplo, ao próximo, quando o próximo de nós não nos incomoda. Ou quando o próximo que incomoda está bem longe. Aí é fácil. O problema é quando o próximo que está próximo incomoda muito, ou como o próximo que eu não gosto também está muito próximo, ou se aproxima. Então, viver os ensinamentos de Jesus é desafiador, porque exige de cada um de nós uma boa dose de autocompreensão, de autoconhecimento, de autodomínio, dominar a nossa personalidade tão egóica, que gosta tanto de ser bajulada, de ser considerada, de ser aplaudida, de ser obedecida, e passar a servir. Servir significa ser obediente, significa ter aceitação. Totalmente contrário a uma consciência egóica, totalmente contrária ao orgulho e egoísmo que gostam de ser servidos, de serem idolatrados e o centro do universo. Servir a Jesus é desapegar-se de si mesmo.
Então esse é o caminho. É o famoso autoconhecimento e a reforma íntima embasada e permeada pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Jesus falou então tudo isso, mostrando o que nós precisamos fazer, ele se dirige de uma forma mais abrangente, ao todo, para tentar reforçar a sua linguagem simbólica e alcançar mais corações com seus ensinamentos. Ele vira e fala: ninguém acende a candeia e coloca debaixo do alqueire. Ou seja, ninguém recebe a luz, os ensinamentos, os esclarecimentos para abafá-lo, para deixá-lo tão somente dentro de si e não repartir com ninguém. Porque quando nós recebemos algo de bom e de verdadeiro, pressupõe que esse algo de bom e verdadeiro vai dar no nosso mundo interno frutos. E os frutos das árvores são para alimentar a população. Vocês já viram a macieira comendo a maçã dela para se alimentar? Nunca vi. A bananeira falou assim: hoje eu estou com uma fome danada, vou comer uma banana. O que ela faz? Ela retira o seu alimento da onde? Da terra e do sol. Ela trabalha para se alimentar. E o seu alimento, o fruto do seu trabalho, ela divide com os animais, conosco, não é? Então, ninguém acende uma luz para colocar ela debaixo de uma prateleira, abafá-la debaixo da cama. Qual a finalidade da luz? Não é iluminar o ambiente? Para mim e para aqueles que estão chegando. Essa é a finalidade da luz. Essa é a finalidade do sal. Ele vai salgar e dar sabor à minha comida e vai salgar e dar sabor à comida de cada um de nós. Então, essa passagem já nos leva a uma outra reflexão. Tudo aquilo que eu recebi da doutrina de Jesus, eu devo. Que Jesus disse assim em Lucas: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quem tem mais, automaticamente tem o dever de repartir com aquele que tem menos. Se quando eu vejo uma violência nos meios sociais, eu também me torno violento, eu sou tão violento quanto, ou no mesmo patamar de violência estou, porque nada tenho a dar o pobre coitado que comete a violência. Não é verdade? Olha aí a prática no dia a dia. Isso é a prática. Essa é a prática de receber a luz e receber o sal. É se tornar diferente dentro de uma comunidade que só pensa em corrigir, punindo, mas não cogita em momento nenhum de colocar o amor como uma diretriz que vai permear todo um processo educacional. Há muitas coisas erradas no mundo? Sim ou não? Porque há muitos errados. E a gente pode fazer parte dessa multidão de erros. Porém, eu posso ser menos um a alimentar um sistema de erros. Agora, Jesus usa toda uma linguagem simbólica para ensinar a gente a se comportar dentro de uma sociedade, dentro de um meio que é corrupto, e ele me pede para não ser corrompida. Ou em um meio em que ele me diz: vá, faça a sua parte, mas seja como a luz, não se contamine. Faça a sua parte, mas não se contamine. O que é uma candeia? Não sei se vocês sabem. É uma lamparina, uma lâmpada de barro. Aqui nessa sala deve ter muitos jovens que não foram do tempo dos lampiões, né? Tá na cara que aqui tem muito jovem que nunca só ouviram falar de lampião, foi só no dicionário. Você não sabe, né, Jonas?
mas eu sou desse tempo. Você não, mas eu sou, né? Então, o que acontece? A candeia era um instrumento, era um artefato de barro feito, que tinha assim uma cordinha, uma trança, né, de barbante, para a gente entender, mas que era uma trança de linha, de pano, né, Márcia? Uma coisa assim, que ficava ali embebida naquele óleo, naquele azeite, que era o que eles tinham de combustível naquela época, e que eles acendiam aquilo ali para iluminar o ambiente à noite. Lá não tinha como nós temos aqui lâmpadas de LED, energia elétrica. Eles tinham isso, por isso que Jesus usou isso. Ele hoje vem falar com a gente, ele vai falar da lâmpada de LED para a gente, falando toda da física, da química, de tudo. Ele vai falar isso, se ele viesse hoje. Mas naquele tempo ele usou a candeia porque era o que se usava para iluminar dentro de casa, porque não tinha energia elétrica. A candeia é um instrumento que leva a luz, que ilumina um ambiente, né? Então, Jesus nos exorta de novo, seja essa luz. Seja essa luz que vai iluminar os ambientes aonde você entrar. Porque se hoje a gente tem um bocadinho de luz, a gente tem esse bocadinho de luz porque a gente incorporou os ensinamentos de Jesus. Senão a gente estava em trevas, como muitos que andam com suas consciências adormecidas, violentando uma sociedade de todas as formas, física, econômica, emocional. Então Jesus, ele usa-se desse artefato, seja essa candeia que vai levar luz para os ambientes, aonde você adentrar, você leva a sua luz e oferte. Mas aí o que Jesus quis fazer? Ele quis fazer que a gente penetrasse dentro de nós para entender os simbolismos da candeia, para saber o que é preciso, com mais profundidade, para eu ser uma candeia que vou levar a luz em todos os ambientes. O que é o combustível, o azeite que alimenta uma candeia? Simbolicamente, ele vai representar a fé. A fé que, como está lá no Evangelho, me conduz a Deus. A fé que me leva para o atemporal. Nós não estamos falando a fé que a gente tem no próprio homem, na credibilidade que a gente dá ao homem. O homem que é tão falho, a gente acredita tanto nele, né? E cria ídolos de pés de barros e vai por aí afora. Digo a vocês, com muita certeza, o verdadeiro cristão é aquele que só tem um mestre e um modelo. Quem é? Jesus. Fora isso, todos os outros têm os pezinhos de barro. Hoje, amanhã ou depois, os pezinhos quebram e nós veremos quem eles são. Os homens são falhos. São falhos. Não depositem as suas energias de vida em nenhum homem acreditando que ele vai salvar isso, aquilo ou aquele outro. Então ele mostra que é preciso a fé. Mas o que representa aquele cordãozinho que vai lá de dentro do combustível, fé para fora, né, que vai levar o azeite para ser encandecido e fazer a luz? Ele representa os nossos comportamentos, as nossas obras. As nossas obras. É isso que eles representam. Representa a caridade que existe dentro de nós. Mas como diz Tiago, a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Então, mostrando que a gente precisa ser virtuoso de forma ativa 24 horas, que é o que Jesus já exortou em momentos anteriores. Você tem que estar firme ali 24 horas. Difícil, né? E aí Jesus faz uma comparação simbólica muito interessante. Ele diz, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, mas a candeia, ela tem que ser colocada onde? No candeeiro ou no velador, que é um suporte que fica alto, e você coloca a candeia ali em cima, porque a luz, se eu tenho uma lamparinazinha, qualquer coisa, se eu não colocar no alto, ela vai iluminar o ambiente todo. Imagina se nós não tivéssemos essa luz, nem a luz da janela, só colocássemos a luz aqui no chão. O ambiente ficaria muito mais escuro, não ficaria? Por mais que fossem as mesmas potências.
O que Jesus faz? Ele convida todos nós a verticalizarmos, porque eu não tenho que pegar a minha candeia, os meus conhecimentos e fazer o quê? Me verticalizar, porque eu tenho que botar no alto. Ele faz um convite a todos nós, verticalizem suas emoções. É difícil? É. Quando a gente vê, já está cometendo os mesmos erros. Qual é o lugar mais difícil para a gente ser virtuoso? Hein? Sem ser você, Márcia. Aonde que é o lugar mais difícil do mundo da gente botar virtudes? Casa. Chega em casa, todos nós, não vou dizer vocês não, estou só falando de mim. Chega em casa, a gente tira uma coisa, não tira? E põe atrás da porta as nossas máscaras. Lá dentro nós somos autênticos, homens ferozes. Ali a gente se mostra. Na sociedade, às vezes, a gente passa um verniz, não é? Mas ali a gente mostra o que a gente é. Então, ali é difícil a gente praticar essa verticalização das emoções. Quando a gente vê, a gente já está batendo boca. É ou não é? Já está lutando pelos nossos direitos. Mas eu tenho direito? Tem, claro que tem, Deus te deu. Mas você sabia que os outros também têm? Né? Porque Deus me deu para mim, mas deu para cada um de vocês igualmente. Então é a vida, assim como eu tenho direito, os outros também têm. O problema é que a gente não sabe dos limites. A gente só quer saber dos nossos direitos, mas a gente detesta saber das nossas obrigações, não é verdade? Esse é o problema na sociedade. É a falta de respeito. Então Jesus fala, verticaliza, porque a candeia era para ser usada dentro de casa. Era um instrumento para ser usado dentro de casa. Verticaliza as suas emoções na família. Família é tão importante. Quando a gente faz o planejamento reencarnatório, a primeira coisa que a gente faz é qual família vamos nascer. Até porque precisa de um pai e de uma mãe. Né? Então, veja bem, precisa de um pai e de uma mãe. Ou precisam de pais, porque não sejamos preconceituosos. É bom para o cristão pensar sobre isso. Certa vez uma pessoa me perguntou, fazendo uma parte sobre isso, o que eu achava sobre a adoção de crianças por homossexuais. Eu falei assim, responderei por mim, e não pela doutrina, mas por mim precisamente. Se eu fosse órfão, eu adoraria ou ter 2 pais ou 2 mães. Porque nada pior no mundo do que você não ter uma família. Por pior que ela seja, nada pior no mundo do que você não ter um sobrenome e dizer, isso aqui é meu pai, minha mãe, isso aqui são os meus 2 pais ou minhas 2 mães. Então é só para a gente começar a entender que os nossos julgamentos preconceituosos precisam ficar à margem, que foi a mensagem de abertura do Emmanuel. Nós precisamos amar as diferenças. Nós estamos esquecendo de amar as diferenças, estamos levantando bandeiras violentas, como se a nossa violência fosse ajeitar as coisas no mundo e responder, como se nós fôssemos representantes de Deus aqui na Terra. Nós viemos aqui para amar. Deixe as diferenças por conta de Deus fazer o que Ele achar. A nossa função é amar. Nós não viemos aqui para categorizar, isso está certo, aquilo está errado. Deixa Deus fazer isso. Ele sabe. Nós cometemos muitos erros ao longo da história da humanidade. Olha para trás. Né? Acabando. O alqueiro ou módio. Jesus fala, não coloca, já estou acabando. Não coloca, passou, né? Coloca essa candeia debaixo do alqueire ou módio. O que era isso? Era um cesto. Eu vou colocar como um cesto. Podia ser uma medida, mas eu poderia tratar aqui para vocês como 2 simbolismos, porque o alqueire era também uma medida, mas também era um cesto. Eu vou trabalhar como cesto e vou nesse simbolismo até o final. Mas poderia tratar tranquilamente como uma medida, tá? Mas eu vou trabalhar com um simbolismo só. Não bota a luz debaixo do cesto, não, porque se eu acender a luz e botar um cesto de vime, né, em cima, o que vai acontecer? Um cesto de palha. O que vai acontecer? Ou vai queimar ou vai abafar. Se ele for grande, ele vai abafar a luz, vai iluminar alguma coisa. Ou seja, não deixe
que a virtude que você já adquiriu através de conhecimentos da verdade, ela seja abafada pelas sombras que você carrega dentro de você. Porque o módio representa as sombras, todo o mal que eu tenho ainda dentro de mim. Porque nós somos uma mistura de bem e mal, somos ou não somos? Se vocês não quiserem concordar, eu vou dar uma passagem do Evangelho. Leiam lá capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, qual a característica do mundo de provas e expiações. É um mundo que predomina o quê? O mal. Nós somos o quê? Malzinhos. Vou responder para pegar leve. Então aqui ainda predomina o bem e o mal dentro de nós. Então nós temos sombras para trabalhar? Temos. Temos vícios para trabalhar, que são as sombras. Precisamos trabalhar as nossas sombras? Sim. Precisamos trazer ela para a luz, porque a luz afugenta as trevas, não afugenta? Mas as trevas afugentam a luz? Não mesmo. Não mesmo. Afugentar, não. Não mesmo. Então nós precisamos trazer o nosso lado sombrio para lá. Para lá. Para a luz. Trabalhar. Como é que eu faço isso? Na vida de relação, entre os atritos da convivência, porque nossas convivências são atritadas, eu começar a tentar colocando o Evangelho. Tentar. Todo dia. Então eu vou trazendo luz para as trevas interiores. Eis o nosso desafio aqui. Eu vou pular um monte de coisa. Deixe-me ver. Não vou falar. Eu vou parar aqui. Essa passagem continua, mas vocês vão ler em casa, na versão de Marcos, que ela é muito interessante mesmo. Como trabalhar os nossos módios, né? Os cestos, ou a nossa sombra? Vocês sabem como a gente pode ir trabalhando? Não vale, Márcia. Como a gente pode ir trabalhando as nossas sombras? Não? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo, questão 919 de O Livro dos Espíritos. Foi Sócrates, né, que leu no templo de Delfos e disse: conhece-te a ti mesmo. Eis a chave que nos libertará de todos os vícios e das trevas que ainda carregamos dentro de nós. Se cada vez que a gente estiver dentro de um comportamento violento, de não aceitação, anticristão, anti-amoroso ao próximo, incompreensivo dos comportamentos alheios, ou seja, o momento que a gente estiver apontando o dedo para os outros, julgando, a gente tiver coragem de olhar para dentro de nós e perguntar: o que me leva a julgar a outra pessoa dessa forma tão incisiva? Eu tiver coragem de começar a fazer essas perguntas. A passagem que falou do não julgamento do Emmanuel, capítulo 35, Palavra de Vida Eterna, que foi lido aqui no início. Se nós tivermos coragem para auscultar as nossas emoções e querer ouvir a resposta de por que me leva a ter esse comportamento, se eu tiver essa coragem, eu estarei dando um passo imenso para começar a botar a minha luz, a minha candeia em cima do velador e iluminar aqueles que vêm na retaguarda, que é a minha função aqui na Terra. Os que estão mais evoluídos devem auxiliar aos que estão na retaguarda, não é? Que está no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso. Se nós queremos um mundo melhor, mais harmonioso, sem tantos conflitos, sem tantos desrespeitos, sem tantas corrupções como é o nosso Brasil, sejamos nós pessoas melhores. No momento eu só tenho uma coisa para dizer a vocês. Estamos vivenciando aquilo que merecemos, cada um de nós. Porque o que nós não merecermos, a sociedade não conseguirá colocar no nosso caminho. O que eu quis dizer com isso? O mal só adentra na minha vida se ele encontrar alguma afinidade e ressonância.
porque as leis de Deus são justas, são equânimes. Deus não ama mais a um do que a outro. Se na minha vida o mal ainda adentra, é porque ainda há dentro de mim algo que eu preciso muito trabalhar. Um bom dia para todos, uma Páscoa com Jesus, porque a nossa Páscoa não é de coelhinho, não é de chocolate, não representa a ressurreição dos católicos, mas representa as vivências de Jesus, dos seus ensinamentos na nossa vida. Muito obrigada.